Olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário, e hoje eu trago 40 minutos de relatos inéditos, jamais contados aqui no Relatos do Frank. Eu espero que vocês gostem e desfrutem, e também convido vocês a conhecerem o canal secundário Reddit Trevoso. É o meu novo projeto, então vão lá e deixem o seu like e se inscrevam no meu novo canal. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, vamos para os relatos. Olá a todos, eu me chamo Laura. Eu sou do Tocantins, mas atualmente eu moro em Açailândia, no Maranhão. O que vou contar para vocês aconteceu em Tocantins, no ano de 2002. Meus amigos e familiares não dão muita importância, dizendo que eu estou exagerando ou inventando coisas. E foram várias experiências. Mas eu sei muito bem o que eu vi naquela noite e depois. Aquela figura, aqueles olhos e o som que aquela coisa fazia ainda me causam pesadelos até hoje. Vou contar exatamente como tudo aconteceu. Naquela época eu trabalhava como agente de saúde comunitária e fui designada para uma área rural na cidade onde eu morava. Para quem não sabe, meu trabalho consistia em acompanhar as famílias da região em que eu atuava. Normalmente, a área rural era atendida por outra unidade de saúde, mas dessa vez fui enviada com a minha equipe. Meu chefe, que era enfermeiro, e eu seguimos para lá. Tudo já estava organizado no carro, os prontuários, os medicamentos e outros materiais necessários. Pegamos a estrada de terra e seguimos para a área rural. Depois de terminar as consultas programadas, por volta das 5:30 da tarde, começamos a viagem de volta. Durante o trajeto, percebemos que uma forte tempestade estava se formando. Se começasse a chover, a estrada de terra ficaria ainda mais complicada. Não demorou muito para que o céu desabasse. Começou a cair uma chuva intensa. Após uns 10 minutos, o carro já estava com dificuldades para seguir em frente. A estrada estava escorregadia, cheia de lama, e infelizmente o veículo atolou, nos impedindo de continuar. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular, e com aquela chuva torrencial que não havia muito o que fazer além de esperar. O tempo passou e a noite caiu. Lá estávamos no frio, ouvindo apenas o som da chuva batendo no carro. Meu chefe saiu do veículo para avaliar a situação e me pediu para que eu tentasse ligar o motor e acelerar. Com os faróis iluminando a escuridão, meu olhar se perdeu na vegetação ao redor. Foi então que notei um movimento estranho. No meio do matagal, próximo a uma cerca caída, um medo inexplicável tomou conta de mim, quando vi dois olhos enormes, maiores que os de um cavalo brilhando na escuridão. Senti uma sensação horrível, sabia que aquilo não era normal. Fiquei paralisada e a única coisa que consegui fazer foi apertar a buzina para chamar meu chefe de volta ao carro. Quando ele entrou, contei o que tinha visto e que havia algo se movendo por ali. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu estava assustada e que provavelmente era coisa da minha cabeça. Foi então que ambos ouvimos um barulho muito estranho, vindo de dentro do matagal. Meu chefe, que era um homem bem corajoso, pegou uma lanterna e um guarda-chuva, decidido a ver o que estava acontecendo. Eu estava paralisada de medo, mal conseguia respirar. A luz da lanterna mal iluminava o ambiente e o som da chuva deixou tudo ainda mais tenso. Ele não conseguiu ver nada e voltou rapidamente para o carro. Nesse momento, um senhor passou montado a cavalo. Eu o reconheci porque mais cedo havíamos atendido a filha dele em casa. Ele estava recolhendo o gado. Ao parar, explicamos a nossa situação. O homem disse que iria buscar um pequeno trator que tinha para nos ajudar a tirar o carro do atoleiro e calculou que levaria 40 minutos para ir e para voltar. Me senti um pouco mais tranquila, achando que logo estaríamos fora dali, mas o pior ainda estava por vir. Já tinha passado mais ou menos meia hora desde que o homem saiu, e foi então que de repente uma criatura apareceu a uns 10 metros do carro. Era algo grotesco, com o rosto deformado, parecido com o de um cachorro. A parte de cima do corpo
Era coberta de pelos, mas da cintura para baixo quase não tinha nada. As pernas eram tortas, como se estivessem quebradas. Quando a criatura apareceu, tudo ficou completamente escuro. Meu chefe também a viu e, desesperado, tentou ligar os faróis do carro. Quando finalmente as luzes iluminaram a criatura, vimos que ela estava se movendo a uma velocidade assustadora. Ela veio direto na nossa direção. Passou tão perto que arranhou a lateral do carro, quebrando o retrovisor. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam e eu mal conseguia pensar direito. Foi nesse momento que finalmente vimos a luz do trator ao longe, vindo em nossa direção. O som da criatura parecia agora estar bem distante. Quando o homem chegou, meu chefe me pediu que eu não comentasse nada sobre o ocorrido para não perdermos a nossa credibilidade como profissionais de saúde no município. Com a ajuda do trator, conseguimos tirar o carro do barro rapidamente e voltar para casa. Embora eu não goste de falar sobre isso, sinto que é meu dever compartilhar o que aconteceu, porque outras pessoas podem fazer o mesmo trajeto e enfrentar algo parecido. Eu tive sorte de sair viva, mas nem todos terão a mesma sorte que eu. Porém, já teve outras ocasiões em que tivemos uma experiência com aquela coisa. Teve uma vez que essa mesma família que nos ajudou pediu para levar os meninos. Eles pediram para que eu os levasse ao curso noturno no povoado, que era mais ou menos 7 horas da noite, até às 10h30. Uma noite, meu amigo me sugeriu para pegar uns bolos e levar para comer no campo. Fomos até a barraca de comida e pedimos bolos, um para cada um. Quando nos demos conta, já passava das 11 horas. Pegamos a estrada rural. A noite estava um pouco fria e uma leve garoa caía. Por sorte, estávamos de carro. Dirigi uns 5 minutos pela estrada. Quando olhei para o lado, meu amigo já tinha adormecido. Continuei dirigindo por mais alguns quilômetros e foi aí que vi uma sombra preta cruzando a estrada. Pensei que alguém tivesse deixado alguma porteira aberta e que alguns cavalos tivessem fugido. Reduzi a velocidade e, mais adiante, outra sombra cruzou a estrada e ficou parada ao lado. Quando me aproximei, aquela figura se levantou. Não pensei 2 vezes, pisei fundo no acelerador. Felizmente aquilo não veio atrás de mim. Na outra vez que vi, foi quando levamos o irmãozinho dele ao hospital porque ele estava doente. Na volta para casa, também tarde da noite, todos no carro viram a criatura parada. Parecia que ela estava devorando alguma coisa. Quando nos aproximamos, ela saiu correndo, tentando seguir o nosso carro, mas a criatura desapareceu no meio do mato. Na terceira vez, eu e um colega estávamos de moto. Não chegamos a vê-la, mas ouvimos o som de um rosnado vindo da vegetação ao lado da estrada. Nunca corremos tão rápido numa estrada rural como naquela noite. Bem, essas foram as experiências. Tenham uma boa noite. Olá, o meu nome é Alfredo e trabalho como segurança há mais de 10 anos. Sempre faço o turno da noite, não porque eu prefiro, mas porque pago um pouco melhor e não tem tanta pressão. Eu estou acostumado com a solidão e o silêncio, até mesmo com as coisas estranhas que às vezes acontecem de madrugada. Mas o que vi numa guarita há alguns anos atrás ainda me deixa perturbado. Era uma guarita de segurança em um depósito nos arredores da cidade. O depósito ficava em uma área bem isolada, rodeado por mato e uma estrada um pouco movimentada à noite. Meu trabalho era simples: registrar os caminhões que chegavam ou saíam e passar o tempo monitorando as câmeras ou mexendo no celular. Não havia outros seguranças. Eu ficava sozinho o turno inteiro. Às vezes, era entediante, mas eu preferia assim do que ter algum problema. Naquela noite tudo estava tranquilo. Houve pouca movimentação e só uns 2 caminhões passaram durante todo o turno. Era por volta das 2 horas da manhã quando decidi sair um pouco da guarita para me alongar e tomar um ar fresco. Estava frio,
mas isso ajudava a me manter acordado. Enquanto observava a estrada, vi alguém caminhando do outro lado. No início, não dei muita importância. Era estranho alguém estar ali, já que não havia casas por perto. Mas não era a primeira vez que vi alguém andando naquela estrada. No entanto, o que me chamou a atenção foi que o jeito que essa pessoa andava era bem estranho. Era lento, quase desajeitado, como se tivesse dificuldade para se mover. A postura era esquisita, curvada, e parecia que não tinha destino. Apenas se afastava, sem olhar para nenhum lado. Fiquei observando até a figura desaparecer na escuridão. Achei aquilo estranho, mas concluí que devia ser algum bêbado e tentei não dar muita importância. Voltei para a guarita, fechei a porta e comecei a revisar as câmeras como de costume. Ainda assim, não conseguia tirar aquela pessoa da cabeça. Havia algo de estranho na maneira como ela se movia, que me deixou inquieto. Passado um tempo, enquanto revisava as câmeras, olhei pela janela em direção à estrada, e lá estava ela novamente. Estava parada do outro lado da estrada, quase escondida entre os arbustos, mas dava para vê-la claramente. Não parecia que estava tentando se esconder. Era como se quisesse que eu a visse. Dessa vez, não estava caminhando, só parada me encarando. Foi nesse momento que o medo realmente tomou conta de mim. A guarita tinha uma pequena janela por onde eu podia ver para fora. E parecia que o olhar daquela pessoa atravessava a janela, mesmo estando a uma boa distância. Tentei manter a calma, pensando que podia ser apenas um morador de rua ou alguém perdido. Mas, por que estava ali parado me encarando sem fazer nada? Isso era o que não fazia sentido. Ficou por ali por um tempo, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Eu não sabia o que fazer. Continuei sentado na frente das câmeras, tentando não olhar diretamente para onde ele estava. Depois de alguns minutos, ele começou a se mover, mas não em direção à estrada, nem voltando pelo mesmo caminho de antes. Dessa vez, andou em direção ao matagal. Seus movimentos continuavam lentos, quase mecânicos. Eu o vi desaparecer entre os arbustos e na escuridão, e achei que seria a última vez que o veria. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Tentei me distrair com as câmeras e meu celular, mas não conseguia me concentrar. Tudo estava em silêncio, mais do que o normal. Nem mesmo os grilos ou o vento podiam ser ouvidos, como se o ar tivesse ficado pesado. Parte de mim torcia para que aquela pessoa não voltasse, mas a outra parte não parava de pensar e de se perguntar quem era e o que queria. Passou-se mais ou menos uns 20 minutos, e justo quando eu comecei a me sentir um pouco mais calmo, alguém bateu na porta. Foi um toque suave, quase delicado. Fiquei paralisado. Eu era a única pessoa naquele depósito. Sabia que era o sujeito que eu tinha visto do outro lado da rua. Agora, ele estava a poucos metros de mim, tentando entrar na guarita. Eu fui até a porta, mas não abri. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Os toques vieram novamente. Dessa vez, um pouco mais fortes. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Tentei olhar pela janela, mas o ângulo não me permitia ver quem estava lá. Os toques ficaram mais insistentes, como se a pessoa quisesse que eu abrisse a porta imediatamente. Tentei gritar de novo, pedindo que se identificasse, mas tudo o que eu ouvia eram batidas. De repente, elas pararam. O silêncio que veio depois foi ainda pior que os golpes. Fiquei parado junto à porta, ouvindo, esperando que algo acontecesse, mas não havia nenhum som. Não sei quanto tempo permaneci ali, imóvel, aguardando. Pareceu uma eternidade. Pensei em abrir a porta e enfrentar o que quer que fosse, mas algo dentro de mim dizia para eu não abrir. Olhei as câmeras novamente, mas não havia nada de estranho. Nenhum movimento, nenhuma sombra. Revisei as gravações para ver se tinha captado algo enquanto batia na porta, mas não havia nada. Era como se nunca tivesse havido ninguém ali.
O resto da noite foi um verdadeiro inferno, mas nada mais aconteceu. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava de jeito nenhum. Fiquei sentado com os olhos fixos nas câmeras e na porta, esperando pelos primeiros raios do sol. Quando finalmente amanheceu, senti um alívio que não conseguia descrever. Contei ao meu colega do turno diurno o que havia acontecido, mas ele apenas riu, dizendo que provavelmente era a minha imaginação ou alguma pegadinha. Eu não culpo ele, porque até eu me pergunto se tudo aquilo foi real ou se foi o cansaço que me fez alucinar. Mas existe uma coisa que eu sei com certeza. O que eu vi naquela noite não era normal. Talvez uma visagem. Aquela pessoa, se é que era uma pessoa, não estava ali por acaso. E o que ela queria, eu nunca vou saber. Desde então, tento não pensar muito no que aconteceu, mas às vezes, em noites tranquilas, eu me lembro daquelas batidas na porta e da figura parada no meio do mato, me encarando fixamente. E por mais que eu queira esquecer, simplesmente eu não consigo. Boa noite. Boa noite, galera. O meu nome é Joaquim e hoje quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha namorada enquanto viajávamos para Guaratinguetá na minha moto. Eu estava andando devagar porque ela é meio nervosa de andar de moto à noite. Então sempre me pede para reduzir a velocidade enquanto escurece. Vale dizer que antes disso, eu nunca tinha passado por nada paranormal, nem em estradas, nem em lugar nenhum. Por isso, o que vou contar teve impacto ainda maior para mim. Já a minha namorada, desde pequena, sempre teve experiências com entidades porque o avô dela era ligado à santeria. Então, ela cresceu cercada por muitas energias, tanto boas quanto ruins. Como eu dizia, estávamos na moto já de noite, só admirando a paisagem, a lua e as estrelas, que eram as únicas coisas visíveis naquela escuridão. De repente, a minha namorada perguntou: "O que é aquilo?", apontando para frente com o dedo. Quando olhei, vi algo no acostamento. No início, pensamos que fosse um animal, porque parecia ser bem pequeno, mas conforme nos aproximávamos, vimos que era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser. Não dava para entender porque parecia tão baixa. Fomos chegando mais perto e aí percebemos que era um homem. Ele estava avançando bem devagar, mas não era baixo. Ele estava andando de joelhos. A minha namorada ficou muito assustada e achou que talvez o homem tivesse sofrido um acidente e não conseguia andar. Ela sugeriu que eu parasse para ajudar. Mesmo sem estar muito certo disso, acabei cedendo, porque ela sempre me convence de tudo. Antes de chegar até onde ele estava, diminui a velocidade e parei a moto bem atrás dele, iluminando-o com o farol. Estávamos a uns 3 metros de distância e o homem continuava avançando de joelhos, sem olhar para trás. Minha namorada gritava, perguntando se ele precisava de ajuda, que estávamos ali para ajudar. Mas ele não respondia, nem olhava para a gente. Continuava andando bem devagar, sempre ajoelhado. Foi aí que eu disse para ela que era melhor irmos embora. Aquilo estava me deixando com um pressentimento ruim. E eu não queria me arriscar. Parecia uma cena de filme de terror. Não passava nenhum carro. Estávamos no meio do nada, só nós dois e aquele homem estranho caminhando de joelhos. A minha namorada disse: "Avança mais um pouco para ele ver a gente. Talvez assim ele responda." Mais uma vez, eu fiz o que ela pediu e passei um pouco à frente dele. Mas, minha nossa, nunca deveríamos ter feito isso. Quando olhamos de novo para o rosto dele, o homem virou a cabeça bruscamente na nossa direção. Os olhos dele eram completamente brancos e pouco a pouco começaram a ficar vermelhos, como brasas. Ele abriu um sorriso com dentes amarelos e afiados. Não estou mentindo quando digo que era algo macabro e surreal ao mesmo tempo. Eu fiquei paralisado de medo. Por alguns segundos, eu não ouvia a minha namorada gritando para eu acelerar e sair dali.
Ela estava desesperada, tentando me fazer reagir, até que começou a me bater para que eu saísse daquele choque. Quando finalmente voltei a mim, acelerei com tudo. Nem sei como conseguimos chegar à cidade, mas escapamos. Alguns meses depois, contei essa história para outros amigos motociclistas. E um deles disse que o pai dele também tinha visto esse homem. Segundo as histórias, ele era um feiticeiro que vendeu a alma para o coisa ruim, em troca de riqueza e poder. Mas um dia, ele sofreu um acidente nessa estrada, e agora algumas pessoas o veem vagando por ali de joelhos durante a madrugada. Porém, não é mais dele. Algo maligno tomou conta do seu corpo. Dizem que é melhor você nunca parar se cruzar com ele. Não se envolver de forma alguma. Meu amigo também contou que é importante se proteger com orações, algo que minha namorada sempre me ensinou. Ela acredita que só Deus pode nos proteger desses seres malignos que infelizmente existem. Até hoje, lembrar daquele rosto horrível ainda me causa medo. Foi uma experiência terrível que me fez acreditar em coisas que antes eu achava que eram apenas histórias. Agora eu quero compartilhar outra história. Dessa vez, algo que aconteceu com o meu pai, que é motociclista, desde que me entendo por gente. Ele sempre me contava sobre as coisas estranhas que viu nas estradas durante suas viagens noturnas. Nós somos de Santa Catarina, e ele estava voltando para a nossa cidade de moto por causa do trabalho, numa época em que eu ainda era pequeno. Em uma dessas viagens, ele estava pilotando de madrugada. Ainda faltavam algumas horas para amanhecer. A estrada estava bem tranquila e deserta. Só passavam uns poucos carros de vez em quando. Ele conta que dirigia em velocidade normal, quando de repente viu um homem parado à beira da estrada. Ele não sabe de onde o homem surgiu, talvez do mato ou de outro lugar. Mas de repente ele estava lá, pedindo carona. Meu pai sempre foi muito solidário, nunca teve problema em dar carona para quem precisasse na estrada. Então dessa vez não foi diferente. Ele parou a moto ao lado do homem e perguntou para onde ele ia. O homem parecia mais velho e estava com as roupas meio gastas. Então meu pai imaginou que fosse algum trabalhador rural que tinha ficado preso ali depois de um dia no mato. O homem respondeu que só precisava ir um pouco mais à frente, pois queria descansar. Não disse nada mais. Meu pai disse para ele subir na moto e que o levaria até onde precisasse. O homem subiu, mas durante o trajeto ficou muito calado. Meu pai disse que era estranho porque parecia que não tinha ninguém com ele. Era uma sensação esquisita. Ele tentou puxar conversa, mas o homem só respondeu sim ou não. E sempre de forma muito seca, então meu pai desistiu de falar com ele. Depois de um tempo, eles ainda estavam no meio da estrada, sem sinal de cidades ou luzes por perto, apenas a moto. Foi aí que o homem disse que já tinha chegado ao destino e pediu para descer. Agradeceu ao meu pai pela carona, mas ainda estavam em movimento. Assim que meu pai parou completamente a moto e virou para perguntar ao homem para onde ele ia, percebeu que ele estava sozinho, não havia ninguém mais com ele ali. Ele simplesmente desapareceu. Confuso, meu pai olhou ao redor e, alguns metros atrás, viu uma cruz marcando uma tumba. Foi então que ele entendeu. Ele tinha levado uma alma para descansar na própria tumba. O homem literalmente tinha dito isso, que precisava de alguém para ajudá-lo a descansar. Esse acontecimento marcou muito meu pai. Ele sempre conta essa história, mas até hoje tem dificuldade de acreditar que passou por isso. Foi algo que ele nunca esperava viver, mas foi real. Ele é um homem muito íntegro, do tipo que não inventa histórias só para chamar atenção. Dá para ver no rosto dele o medo ao contar essa história, na noite em que ele viajou com um morto. Boa noite. O meu nome é Jesus Antônio e sou motociclista desde jovem. Já tenho 30 anos pilotando motos pelo país. É meu meio de transporte favorito e até
alguns anos atrás, também era a da minha esposa. Porém, o que aconteceu comigo foi quando eu era mais novo e ainda estava solteiro, enquanto eu passava por uma estrada aqui em Goiás. Naquele dia, eu fui convidado de última hora para uma festa em uma casa de verão de um amigo. Peguei a estrada por volta das 7 horas da noite e tudo estava indo muito bem. Mas quando a noite caiu, algo muito estranho começou a acontecer. Um carro que vinha atrás de mim começou a me perseguir. Digo isso porque ele estava jogando farol alto em mim e ficava muito próximo, como se quisesse me assustar. Tentei fazer sinais para entender qual era o problema, mas parecia que a pessoa não ligava e continuava colada em mim. Pensei que talvez fosse algum bêbado ou alguém sob efeito de alguma substância, porque o que ele fazia não tinha sentido. Estava colocando a vida de nós dois em risco, ainda mais a minha. Não conseguia ver quem estava dirigindo, pois o farol alto e os vidros escuros do carro dificultavam qualquer identificação. Não sabia se era um homem ou uma mulher ou alguém além disso. Não quis parar ou encostar, porque não fazia ideia das intenções daquela pessoa. Podia ser perigoso, e se tivesse armado? Não sei dizer quanto tempo aquilo durou, mas eu já estava de saco cheio. Em uma curva, mudei bruscamente de faixa, algo que era mais fácil para mim estando de moto. Porém, para minha surpresa, o carro também fez a curva. E isso não foi o pior. Ao sair da curva, vi um caminhão vindo na direção contrária. Consegui voltar para a minha faixa, mas o carro estava muito perto do caminhão, sem chance de desviar. A adrenalina foi muito forte, porque sabia que eles iriam colidir. Mas surpreendentemente o caminhão nem buzinou e passou direto, como se nada tivesse acontecido. O carro simplesmente desapareceu. Eu reduzi a velocidade tentando entender para onde ele tinha ido. A curva era cercada dos dois lados. Impossível que o carro tivesse saído da estrada. Além disso, ele estava muito rápido para tentar frear ou dar a volta. Eu não faço ideia do que aconteceu ou do que estava me perseguindo naquela noite. Cheguei à casa do meu amigo com o rosto marcado pelo susto. Quando contei o que aconteceu, alguns amigos riram, fazendo piadas, achando que eu estava bêbado ou algo assim. Mas ao perceberem que eu estava falando sério, eles começaram a ficar sérios também. Alguns disseram que poderia ser um carro fantasma, talvez uma alma que perdeu a vida naquela estrada e ficou presa ali. Outro amigo mencionou a possibilidade de uma realidade alternativa, já que dizem que à noite as estradas podem abrir portais para outras dimensões ou realidades. Não sei o que aconteceu naquela noite e talvez eu nunca saiba. Só queria compartilhar essa experiência estranha que nunca saiu da minha cabeça e perguntar a vocês o que acham que poderia ser. Olá, o meu nome é Carlos. Eu sou do Espírito Santo e piloto motos desde os 19 anos. Meu pai também era motociclista e desde pequeno ele me levava para viajar pelo país na moto dele. Foi assim que aprendi a amar o motociclismo. Hoje, com 35 anos, sigo sozinho pelas estradas, explorando cidades e até outros países. Ao longo desses anos, posso afirmar que coisas fora do normal acontecem nas estradas, especialmente à noite. Mas quero contar uma história específica que aconteceu comigo, que me deixou com muito medo. Não sou do tipo que se assusta fácil, mas isso que aconteceu me arrepia inteiro e me faz sentir intimidado e aterrorizado. Isso aconteceu há 5 anos atrás, quando eu estava prestes a fazer 30 anos. Decidi planejar uma viagem para o Uruguai, saindo da minha cidade e indo até lá de moto. A minha ideia era dormir em hotéis de beira de estrada até chegar ao destino. Em uma certa noite, ainda no Brasil, eu estava exausto, era de madrugada, e comecei a sentir que estava pegando no sono enquanto pilotava, o que era extremamente perigoso. Porém, o hotel mais próximo ficava a muitas horas dali. Diante disso,
tomei a difícil decisão de procurar algum lugar no mato onde pudesse acampar e descansar um pouco. Eu sempre levava comigo uma pequena barraca, então essa parecia a única opção. Sei que soa muito estranho e talvez loucura, mas era isso ou arriscar ter um acidente por dormir enquanto pilotava. Finalmente encontrei um lugar que parecia tranquilo para montar a barraca. Entrei por um caminho estreito e escolhi montar tudo sob uma grande árvore. A escuridão daquele lugar era desconfortável, e eu usava a luz da moto para iluminar enquanto montava o acampamento. Porém, enquanto fazia isso, comecei a ouvir ruídos como passos. O lugar era muito silencioso e não havia vento, então qualquer barulho era nítido. Olhei em volta, mas não vi nada. Continuei montando a barraca, mas a sensação de estar sendo observado era muito forte. Em certo momento, levantei o olhar e, com a luz da moto, consegui ver uma silhueta. Ela tinha olhos enormes e penetrantes que me encaravam por entre os arbustos. Soltei um palavrão no mesmo instante, e aquela coisa começou a correr no matagal, que se agitava violentamente. O som das pisadas era claro, e parecia que a coisa tinha 4 patas. Não era um animal comum, eu teria reconhecido se fosse. Parecia um humano, mas extremamente deformado e perturbador. Quando percebi que aquilo estava correndo em círculos entre as árvores, pulei na moto e saí dali o mais rápido que pude, deixando a barraca para trás. A adrenalina me manteve acordado até eu chegar a um hotel, mas mesmo lá, eu não consegui dormir depois do que tinha visto. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse decidido dormir naquele lugar. Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Então meu conselho é, sempre sigam a sua intuição. Tenho certeza de que aquilo não era humano, e com certeza não tinha boas intenções. Cuidem-se onde quer que estejam. Há coisas por aí que ainda não conhecemos, e muitas delas são malignas. Boa noite. Galera, chegamos a mais um final de vídeo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Mais uma vez, peço que você possa deixar o seu like e o seu comentário. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado quando eu postar vídeos novos aqui. Mas de qualquer forma, se você não for avisado pelo YouTube, é só entrar aqui no canal para ver se tem vídeo novo. Também convido você a conhecer meu canal secundário, o Reddit Trevoso. Lá eu conto histórias de terror que não são contadas aqui no Relatos do Frank. Ele não tem a minha voz, mas mesmo assim as histórias são muito boas. Então eu peço que você possa conhecer o canal, se inscreva e deixe o seu like nos vídeos. Até a próxima.